Ontem, Israel enfrentou um novo desafio com o lançamento de quase 200 mísseis pelo Irã, que se torna um novo participante ativo no conflito que dura quase um ano. E para se proteger, o país conta com aquele chamado domo de ferro, além de uma série de outros sistemas de ataque e também defesa. Vamos aqui no nosso telão para a gente mostrar um pouco do funcionamento desse equipamento. Inclusive, esse ataque contou, claro, com essa artilharia mais pesada, e como é que ele foi repelido, Como da outra vez a gente até pontuou mais cedo, que o ataque de abril comparado a esse certamente foi mais forte e é o que indicam também os especialistas. Esse sistema tem uma taxa de interceptação de aproximadamente 90% e tem sido utilizado para proteger instalações militares e civis dos disparos de foguetes vindos de Gaza e também do Líbano. Então, como funciona? Primeiro, a artilharia inimiga, ou seja, mísseis, foguetes, são disparados de algum outro país. Segunda, detecção e radar de acompanhamento. Se tem a detecção desses mísseis, o domo de ferro detecta foguetes e mísseis entre 4 e 70 quilômetros de distância do território. E aí, terceira posição, posto de comando. Os postos de comando conseguem analisar essas possíveis ameaças, a trajetória também e conseguem estimar um ponto de impacto. Onde é que esses mísseis, esses projéteis, enfim, onde é que eles vão cair? E depois, quarta parada, a bateria de mísseis com mísseis Tamir, que interceptam no ar os mísseis que foram disparados contra Israel. É importante a gente frisar que, além desse sistema, Israel conta com outros métodos de defesa antimísseis e que ontem também serviu para conseguir interceptar, que é o caso do chamado David Sling, que no português chamado de estilingue de Davi. A diferença está justamente no alcance de resposta desses mísseis, que geralmente funciona para mísseis de médio a longo alcance e com a diferença de mísseis que não tem ogiva, ou seja, a destruição vem do impacto mesmo. Na explicação mais literal, é como se fosse uma bala batendo na bala, que é suficiente para interceptar. A gente já tem aquela outra arte para mostrar o poderio bélico do Irã, só para a gente tentar fazer um paralelo, no ranking global de força militar, o Irã está em 14º lugar com a maior força militar do mundo. O país tem cerca de 650 militares, 551 aeronaves. Também, ao todo, o Irã tem 1.996 tanques e 101 embarcações. Os mísseis de curto e médio alcance, com alcance que variam de 300 quilômetros a 3.000 quilômetros. Armas não convencionais, que são os drones, e capacidade também cibernética de espionagem comercial e militar. E, oficialmente, segundo os dados, o Irã não tem armas nucleares. E também, nessa mesma posição de poderio bélico, a gente traz aqui o Israel está na 17ª posição, com um pouco mais de 150 mil soldados ativos e 465 mil reservistas. Ou seja, eles têm poderio e força militar o suficiente aí para essa escalada, Piperno, ser ainda maior, e essa é a expectativa que isso aconteça nas próximas horas. Israel, claro que é um país mais sofisticado, desenvolveu, enfim, arsenais reconhecidamente mais sofisticados e por tabela, mais letais, Um grande exportador, inclusive. O Irã, e veja, Israel, são dois países que, no campo bélico, eles seguem lógicas mais ou menos semelhantes. Os dois sabem que eles são cercados de vizinhos, em muitos casos inimigos, e que estão prontos aí para atacá-los o tempo todo. Veja, Israel, a gente precisa falar. Israel, há várias décadas,
tem uma série de conflitos, né, com seus vizinhos, e aí aqui não se trata de estabelecer parâmetros maniqueístas para a gente apontar quem tem razão, não. Estou dizendo que é um país que militarmente ele tem a necessidade, ele precisa estar sempre alerta, sempre pronto, se desenvolver cada vez mais, porque existe sempre essa possibilidade de que ele seja atacado. E muitas vezes Israel também ameaça com ofensivas. Do lado do Irã, a lógica é mais ou menos a mesma. Veja, a Revolução Islâmica, ela acontece em 1979, e em 80 o Irã foi atacado pelo Iraque. Um ataque, inclusive, uma ação militar que, inclusive, contou aí com o beneplácito, né, dos Estados Unidos e de grande parte do Ocidente. Naquele momento, eles viam lá a Revolução Teocrática do Irã como uma ameaça, até mesmo ao equilíbrio regional. Então, portanto, acabaram turbinando aí Saddam Hussein. Ele invade o Irã, se imaginava uma operação, uma ação relativamente rápida, e, na verdade, essa guerra se prolongou por 8 anos e não houve um vencedor. Houve depois até um acordo de paz. Então, vejam, a partir disso, o Irã também viu a necessidade de se armar até os dentes. E vai ser sempre assim dos dois lados. Até porque se ele não reagisse de alguma forma, né, Zé Maria Trindade, ele ia perder sua força, ia ficar descredibilizado, ia deixar Israel atacar e não ia atacar de volta? Exatamente. Esse conflito tem algumas características especiais. Primeiro, a quase omissão dos Estados Unidos, diante de um presidente Joe Biden que está fragilizado, né? Não está tendo absolutamente nenhuma ação firme, e Israel está fazendo o que quer sem mesmo consultar o seu aliado tradicional, que é os Estados Unidos. O próprio Dome de Ferro é uma arma norte-americana, um pouco antiga. Ela é lá de 2002, enfim, ela é antiga, já é uma considerada antiga. Tem vamos dizer, um grau de acerto muito alto, né? A eficiência dela beira 90%, quase 100%, mas falha em 10%, mas ainda é muito boa. Mas o que está faltando nesse momento é uma autoridade que possa colocar ali uma definição clara. Por exemplo, os Estados Unidos dizer a Benjamin Netanyahu, a Israel, dizer, olha, ou ataca ou não ataca, e não está tendo isso, está meio claudicante, dizendo, olha, nós estamos totalmente apoiando Israel, mas pronto, não manda armas, né? Aceita decisões da ONU que está descredibilizado. Todos os organismos estão em baixa perante a opinião pública mundial, os organismos internacionais, e não seria diferente na ONU, né? Então está faltando isso, e essa ausência dos Estados Unidos acaba fortalecendo outros grupos aí, como, por exemplo, o Netanyahu, que cresceu muito, é como se fosse o comandante-geral lá dos exércitos, e do outro lado o Putin e o Xi Jinping da China. Então é uma situação especial. Agora, o Irã, ele não poderia deixar passar uma intromissão tão brusca, que foi eliminar os líderes do Hezbollah em seu território. E ainda essa incursão terrestre, o que seria uma declaração tácita de guerra, uma invasão de território. Mas Israel fez o que os Estados Unidos não conseguiram fazer, talvez na sua vida inteira, do combate ao terror, né? Israel, em poucos dias, eliminou líderes importantes do Hezbollah. O Hezbollah está tendo dificuldade de se reorganizar. Então, tem essas características pessoais, e é evidente que, em matéria de guerra, o respeito mútuo é muito importante, chamado poder de dissuasão. E Israel não poderia ficar também sem reagir, e agora o Irã também não. É aí que mora a dificuldade, e, enquanto isso, o governo brasileiro fala em diálogo, e não há mais como dialogar. É muito difícil, a não ser que tivéssemos um organismo muito forte como a ONU operante, como era no passado. Antes da gente ir para o intervalo, uma última pergunta para o Alan Gani. Se você vê garantias dos Estados Unidos entrar nesse embate, né? E se isso acontecer, a gente pode ver outras dimensões desse conflito? Acho que não parece um cenário real, né?
Soraya, uma boa pergunta que você fez. Existe uma ala ali nos Estados Unidos, tanto do Partido Democrata quanto também do Partido Republicano, principalmente o que a gente chama de neocons, de querer sim uma incursão americana do lado de Israel. Eles entendem que seria uma oportunidade única para derrubar o regime do Irã. No entanto, por outro lado, você tem um ônus político muito grande. Vamos lembrar que os Estados Unidos agora passam por um período eleitoral. E a população norte-americana, uma boa parte dela, começa a não ver muito sentido, né, nos Estados Unidos entrando em várias guerras. Vamos lembrar que, além da questão econômica, os Estados Unidos, desde a guerra do Afeganistão, gastou quase 6 trilhões de dólares até hoje, Soraya. Não é pouco dinheiro que poderia estar sendo utilizado dentro do país. Um outro ponto é a perda de vidas, né? Então, você tem mães ali, famílias, pais, enfim, que os filhos vão para a guerra e, evidentemente, que eles não querem esse ônus. Então, você teve a experiência do Afeganistão, depois você teve experiência do Iraque, depois algumas experiências ali na Síria. Então, o ônus político disso, para o americano médio, é muito grande. Então, essa é a grande pergunta, né? Será que os Estados Unidos, após saírem ali do Afeganistão, depois, nessa guerra já muito questionada por procuração com a Ucrânia, será que uma incursão no Irã, como é que a população iria reagir?